Márcio Bittar, boa tarde, meu amigo. O Márcio é meu amigo. E só falta trazer o... Deixa eu ouvir tua voz aí. Tu tá mais feio assim. Tu tá muito feio, Márcio. Nós estamos ficando mais você, vale para todo mundo. Mas olha, é um prazer revê-lo. Você é uma pessoa que eu quero muito bem. Tenho admiração por você, não é de hoje. Né? Acho que você é uma criança ilustre. Nos representou super bem, por onde foi. Eu lembro muito bem de ver você em programas nacionais. Não puxa meu saco não, que eu já votei em ti. Não quero mais, não precisa não isso. Não. Tu não adianta tu puxar meu saco não. Eu que tenho que puxar o tempo. Agora, eu estava te apresentando. A Márcia está bem? Os meninos estão bem? A Márcia está bem. Espero que a sua esposa também esteja bem. Está todo mundo bem, graças a Deus. Matinha está aqui comigo. A única tristeza... então fala para ela que eu mando um abraço, Márcia também. A única tristeza mais forte que tivemos foi a morte do Josimar Tavares no sábado, né? Isso. Josimar, pois é, alguém que esteve perto, meu amigo de quase 30 anos de idade. Quem me deu a notícia foi o João Paulo, estava chorando, perdemos ele, um querido amigo e tal. Mas a família está bem, meus filhos, está todo mundo... Está tudo tranquilo, graças a Deus. Maravilha. E eu comecei o programa te apresentando como homem do dinheiro. Não sei se tu ouviste aí. Ouvi. Agora, Márcio, eu vou começar logo esse programa, conversando sério contigo, porque quando eu te encontro, a gente fica no meio dessa brincadeira de amigos. Vou pular logo dentro do tema. Você é relator de vários projetos, mas como é que você está pensando que vai conseguir estabelecer o que você prometeu, que é um diálogo franco, sem medo, com todos os segmentos da sociedade interessados no orçamento da União para 2021, no meio de um horizonte como se a gente estivesse num teco-teco no rumo de Tarauacá, ventando, que é o caso da economia mundial e do Brasil, evidentemente, está do mesmo jeito. Como é que você acha que vai conseguir isso, meu irmão? Bom, com muita calma, bom senso. O orçamento não é só do Executivo Nacional, não é só do Congresso Nacional, o orçamento é do país. Então é absolutamente legítimo que todo e qualquer governador, todo e qualquer prefeito tenha interesse nesse orçamento. Nós não estamos falando, é bom lembrar, né? Nós estamos falando daquilo que o país todo vai arrecadar, que vai para a mão da União, e a União tem que dizer como vai empregar. Como ela não vai gastar na Lua, ela tem que gastar no Brasil. Então é absolutamente legítimo que todo prefeito, todo governador venha a Brasília ou me chame no Estado para lutar pelas suas reivindicações. E o Congresso Nacional, que representa o país inteiro, o Senado representa os estados, é natural que o Congresso também tenha legitimamente, pelo voto, o direito de puxar para aquilo que eles acham que é mais importante, para o seu estado, para a sua região, programas nacionais. E você vai ter, como sempre, um orçamento que tem programas nacionais, verbas carimbadas, programas nacionais, e você tem as verbas discricionárias, sobre essa que vai ser a maior disputa. Mas tendo equilíbrio, tendo calma, ouvindo todo mundo. Agora, vai chegar o momento de que todas as vontades não serão preenchidas, é óbvio. Você vai ter que construir o melhor relatório possível dentro da realidade. Você já mencionou qual é a realidade. Esse orçamento vai ser um dos mais magros dos últimos tempos e, portanto, vai ser o mais disputado. No nosso caso, no caso do Acre, no caso da nossa região norte, eu vou defender e dar sequência ao que eu venho dizendo há 20, 30 anos. Não é segredo. Eu não vou de cabeça baixa, como quem está lutando por alguma coisa, meio que escondido, meio com vergonha, não. Eu venho dizendo há anos que há uma dívida gravíssima do sul, do sudeste do país e com a nossa região. Quer dizer, cobraram da gente um preço astronômico, em nome, na tese deles, que eu discordo, mas é um outro assunto, que o clima do sul, do sudeste, até do centro-oeste, quem decide esse clima é a Amazônia, então nós não podemos acessar os recursos naturais, sob pena de arrebentar com o clima deles. Ora, se nós então tivemos esse grau de restrição que temos até hoje, de acessar as nossas riquezas, para dar melhor condição de vida para a nossa gente, em função do sul, do sudeste
e até do Centro-Oeste, então eles precisam recompensar. E recompensar não é com esmolinha, não é dando bolsa, dando dinheirinho, como foram nos últimos anos. O que nós ganhamos? Vira e mexe, teve notícia, um convênio, mas se você somar as décadas dessa pressão ambientalista radical, exagerada, xiita, o que nós ganhamos mesmo foi pobreza. Então é evidente que, como relator do orçamento, em alto e bom tom, eu vou procurar corrigir, pelo menos um pouco, o débito que tem, não só do Sul, Sudeste, não, é do mundo inteiro. País como a Noruega fala, e na verdade ela faz tapear o Brasil. Uma empresa norueguesa recebeu 7,5 bilhões de isenção fiscal nos governos brasileiros nos últimos anos e aportou 1,1 bilhão, quer dizer, ela teve 7,5 bilhões de isenção, aportou 1,5 bilhão para bancar o ONG, particularmente, quase que exclusivamente, na Amazônia, para dizer que nós não podemos usar aqui o que eles usam na Noruega, que é petróleo e gás, que é porque, usando petróleo e gás, é por conta disso que a Noruega é tão rica como é. Então, Kleber, em rápidas palavras, você tem toda a razão, o orçamento por si só, o relator geral do orçamento por si só, já é um papel importante, e talvez agora, com esse orçamento... por isso que eu te chamei de homem da grana, eu te chamei de homem da grana por isso, porque você também tem, como você falou, você dividiu aí em alguns aspectos, né, o que é a operacionalização desse trabalho, dessa função de relatoria. Você vai ter que equilibrar as coisas, mas eu até quero deixar para daqui a pouquinho isso. Você tem discricionariamente sob a responsabilidade do relator a prerrogativa de alguns 20 bilhões, vamos trabalhar com esses números assim absolutamente, que seria o que um relator pode mover ali da sua própria prerrogativa. Mas você tem também as emendas que o presidente da República quer segurar um pouco, que são as emendas que são o orçamento impositivo, aquela obrigação que o executivo tem de seguir aquilo que os parlamentares decidem fazer. E você vai ter agora, talvez, o primeiro verdadeiro ano de governo Bolsonaro, ao qual você defende, ao qual você está ligado desde a eleição, e você tem feito referência a isso, não é? Mas na situação política mesmo dentro do Congresso, você acha que é favorável a uma guinada filosófica, teórica ou técnica, vamos ver qual é o grau disso na prática mesmo, de a gente ver para a Amazônia algo diferente do ambientalismo, da defesa dos recursos naturais ou da defesa desse agronegócio tão defendido por você e por tantos na Amazônia? Kleber, eu acho que nesse governo, que, como você disse, eu apoiei já na pré-campanha, no debate desse domingo da CNN, eu fiz questão de dizer, porque no Acre todo mundo me conhece, mas fora do Acre eu sou um desconhecido. Então eu fiz questão de dizer que eu não sou adesista. Porque alguém que assistiu o programa, os caras aí estão defendendo o governo, porque agora é governo, adere a governo. Não é o meu caso. Então eu fiz questão de dizer que eu não sou um adesista, eu apoiei o Bolsonaro desde a pré-campanha. E basicamente porque comungo com ele de um conjunto de valores cristãos. Não queremos impor isso para ninguém, cada um tem ou não tem esses valores, de absoluto livre-arbítrio, mas é um conjunto de valores cristãos que eu também comungo, e uma visão sobre segurança que eu comungo, e economia. O Paulo Guedes lidera uma agenda econômica que é fundamental para o país. Na verdade, o Brasil está enfrentando o coronavírus, que é uma crise mundial, menos pior do que o que estaria se não tivesse feito algumas reformas desde o fim do governo do Temer. É preciso reconhecer, independente de qualquer coisa, mas algumas reformas caminhando o Brasil no lado da austeridade fiscal fez com que o Brasil no ano passado, aliás, no final do ano retrasado, já desse uma respirada de crescimento, e o ano passado nós terminamos o ano crescendo, e esse ano era para crescer muito mais. De qualquer maneira, então há uma agenda na economia, na segurança pública e nos valores defendidos pelo pré-candidato e hoje presidente da República, com o qual eu me identifico. O que não significa dizer que eu seja correia de transmissão de ninguém, a não ser de Deus.
Só tem um ser que não é para ser questionado. O resto, seres humanos como nós todos, temos falhas. Mas as falhas do Bolsonaro eu deixo para quem é da oposição, eu deixo já para a imprensa nacional. Não sou eu que me elegi com ele que vou me preocupar com esse lado. O que eu tenho que me preocupar é como eu posso ajudar. E no caso do orçamento, o que eu vejo, Kleber, é que e você que é um homem da comunicação, nasceu com esse dom, que Deus te deu, sabe disso. Às vezes a diferença é como falar, a comunicação. Veja, o Congresso Nacional, ele é um Congresso reformista. Tanto que, veja, a relação do presidente com o presidente da República, com o presidente da Câmara, não foi boa ano passado quase todo. O primeiro semestre, então, foi horrível. E mesmo assim, o Rodrigo deu conta de fazer a reforma da Previdência andar, tanto que no segundo semestre veio para o Senado e a gente aprovou. Então, há no Congresso Nacional talvez como há muito tempo não se havia, um Congresso preparado para fazer as reformas que o Brasil precisa. Eu acho, honestamente, que o meu presidente da República, ele, às vezes, na vontade de conter qualquer tipo de maracutaia, ele dá uma exagerada. Veja bem, não está errado, embora eu não tenha participado de nenhuma reunião para indicar cargo, nem no nosso Estado, a bancada indicou, mas eu próprio não indiquei ninguém, eu acho que todo lugar eu vou ter acesso e tal. Mas é natural que as bancadas dos seus estados tenham interesse, e o presidente da República, como governador, como prefeito, é quem vai pôr o pé no freio. Essa aqui não. Ele, o executivo, vai separar, porque são aspirações legítimas. Qual? São um deputado federal, são um senador. Não punir para o seu estado, não tentar levar para o seu estado recursos, obras, ele não está cumprindo o seu papel. Para você, com mais 2 senadores, o Acre tem 3 senadores e é o mesmo peso que São Paulo tem no Senado. Mesmo peso que São Paulo. De toda maneira, por que eu fiz essa observação assim? O presidente da República, ele está querendo acabar com a emenda impositiva, com o orçamento dos senadores, dos deputados federais, e a gente tem visto, embora você fale desse equilíbrio ou dessas prerrogativas respeitadas lado a lado, não é bem isso o que a gente vê. A gente vê uma agenda parlamentar muito intensamente voltada para o que, no meio dessa pandemia institucional que a gente vem vivendo também, a gente está vendo aí não só o judiciário legislando, como os deputados federais sob a liderança do Rodrigo Maia e o Senado nas mãos de Alcolumbre, praticamente administrando, fazendo uma agenda de governo. Então, essa é a leitura que eu imagino que é possível a gente também estar fazendo. Não está errada. Eu só queria colocar talvez assim, contribuir, mas não, na tua leitura não está errada. Isso existe mesmo. Tanto o Supremo, que o povo diz que eles querem derrubar o Bolsonaro. Os especialistas dizem que eles querem derrubar o presidente. Eu não tenho dúvida que há. Eu não tenho dúvida que há um sentimento, em grande parte, da mídia nacional, também no Supremo, da política nacional, como, por exemplo, o Geraldo Alckmin, como o Fernando Henrique Cardoso. Então, assim, eu acho que tem um grupo grande no Brasil que não conseguiu engolir a maneira como o Bolsonaro chegou à presidência. Vamos lembrar, o Bolsonaro chegou à presidência contra tudo e todos, sem partido político, sem dinheiro, olha a campanha do cara. Você não gastou 2 milhões, as campanhas são 100, 200, 500 milhões, isso que era oficial. Não teve aliança nos estados. E teve a coragem de levantar bandeiras que são bandeiras do povo brasileiro, mas que não existiam nas campanhas. O Lula chegou a dizer numa época que todo mundo da campanha era esquerda, e era mesmo. Então, ele chega contra tudo e contra todos, com um programa definido, conservador, publicamente assumido, liberal na economia. Então, a impressão que eu tenho, já gravei sobre isso, é que há muita gente que não engole ele não ter sido do esquema tradicional e ter virado presidente. Agora, só fazendo uma pequena correção, Kleber. O Bolsonaro, ele não quer e não tem nenhum movimento,
para acabar com as emendas impositivas. Isso é ponto pacífico. E o PLN 4? Não, mas então, aí que está. O que é controverso, e eu concordo com o presidente, é que o relator do orçamento não pode ter discricionariamente o poder para si de 20 ou até 30 bilhões, como se chegou a aventar. Tanto que, por exemplo, se depender de mim, eu não vou ter esse dinheiro na minha mão. Porque do jeito que se tentou fazer, e você tem razão, principalmente lá na Câmara, do jeito que se tentou fazer, você dava na lei orçamentária o direito para uma pessoa do Congresso Nacional, no caso o relator geral do orçamento, ele comandava 20, 30 bilhões de reais. Quer dizer, ele estava mais importante do que o presidente da República. Eu até brinquei com... Eu achei o Márcio vai ficar com 20 bilhões na mão, eu vou já pedir para arranjar algum para mim. Digo assim, um cara desse não pode ficar meu inimigo, esquecer de mim. Deixa eu te dizer, mas agora veja, não esqueço de jeito nenhum, até porque é impossível esquecer de você. Agora veja bem, então isso eu concordo com o presidente. Eu sou contra, acho que não tem nenhum. E quem é o iluminado? Quer dizer que vai ter um entre os 800, que são 513 mais 80, entre os 600, vai ter um ser iluminado que vai comandar, ele decide sozinho isso, está errado. Isso não significa dizer que o relator geral não tenha um poder importante. Por exemplo, o relator geral do orçamento, você tem uma comissão mista, feita pelo Senado e pela Câmara todo ano. Depois do escândalo dos anões do orçamento, as coisas ficaram bem mais rígidas. Então, por exemplo, os membros de um ano são proibidos de fazer parte do outro ano, até o suplente. Então, titular e suplente de um ano não podem mais fazer parte da comissão. Para não criar feudo, você então escolhe um relator geral, o presidente, e 16 sub-relatorias. O relator geral, ele tem um poder grande, porque, por exemplo, ele pode, ao receber o orçamento do país, ele pode cancelar algumas rubricas. E por que esse poder? Porque quando você tem um Congresso que também é legítimo, e demandas regionais que também são legítimas, separando sempre aquilo que você considera mais importante, porque tudo, mesmo no pacote dos legítimos, tem prioridade, você não vai conseguir a coberta para tudo. Estou falando dos legítimos. Então você tem prioridades. Ora, o Congresso também, a lei é feita por ele. Então ele tem que ter também uma margem mínima de manobra, o Congresso, não o relator sozinho, uma margem de manobra para, conversando com o Executivo, encaixar alguma mudança. Porque a lei é feita pelo Congresso Nacional. Você, então, você claramente vai ter uma predileção pela agenda comum a você e ao programa de governo do Bolsonaro, ou seja, liberal, de economia de mercado e naturalmente ou espontaneamente contrária à agenda, por exemplo, ambientalista, sobretudo para a Amazônia. Você pensa em usar isso que decorrer dos entendimentos à sua prerrogativa de relator? Em que exatamente? Claro. Você já definiu isso? Porque você tem inclusive, você é relator também de projetos que já naturalmente são projetos que tentam direcionar recursos para áreas que não são prioritárias pelo programa de governo do Bolsonaro. Não, eu sou relator da PEC 188, que é do Pacto Federativo, que é maravilhosa. É a PEC que propõe o governo, cumprindo uma promessa de campanha, na frase sintética do Paulo Guedes, mais Brasil, menos Brasília. Então, o governo, cumprindo uma promessa de campanha, ele faz o seguinte: olha, eu vou pegar parte do que é meu, dos royalties, do que tem no subsolo, petróleo, gás, minério, do que é meu, hoje pela Constituição, eu estou disposto, eu proponho pegar uma parte do que é meu, 30% no começo, chegando a 70%, 30%, 70% no começo, 30% para estados e municípios, 70% para a União no começo, e daí chegando a 70% para estados e municípios e 30% para a União. Então, é a União dizendo o seguinte: olha, eu vou estou propondo, pegar parte do que é meu e entregar para vocês, descentralizando. Agora, ao fazer isso, e é muita grana, são mais ou menos 450 bilhões de reais, isso em 10, 15 anos, equivalente ao que se gastou em dólar para reconstruir a Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Agora, ao fazer isso, o que a União está dizendo? Agora, vocês precisam assumir compromissos comigo.
E os compromissos que a União, através da PEC, está pedindo, são compromissos de austeridade. Então, por exemplo, você não pode gastar esse dinheiro para inchar a folha. O ambiente político não está muito para isso, né, Márcio? O ambiente político está para o judiciário dar aos governadores e aos prefeitos um poder acima da União, acima dos poderes do sistema presidencialista. Né? Hoje, por exemplo, o presidente ficou de sancionar hoje esses 60 bilhões, pelo que tem muito governador e prefeito aí chorando, não é? E fazendo algumas outras coisas. Não dá tempo de falar assim num programa só. Mas, enfim, ele vai sancionar ele vai sancionar isso antes desses encaminhamentos? Hoje mesmo ele vai fazer isso? Hoje, aliás, hoje é o último dia, ele tem que sancionar hoje. Isso. Na verdade, havia aí uma falta de entendimento entre o Executivo Nacional e os executivos estaduais. Houve uma reunião muito importante e boa na semana passada e houve, então, um entendimento entre o presidente da República, governadores, Gladys Cameli participou, o presidente da Câmara e do Senado. Então, enfim, vamos sancionar o projeto. Deu uma melhorada até nos índices. Até os índices do mercado melhoraram muito nos últimos 2 dias, até em função muito dessa iniciativa do presidente. Daí foi bacana isso. Mas olha, só para pegar um pouco, eu não posso terminar sem concluir o raciocínio da pergunta passada. Então, no relatório do país, é lógico que, por exemplo, nós, e aí o Petecão, a Maíls, a bancada federal, o governador, sua equipe, nós já convencemos o governo federal, o presidente da República e os ministros das áreas, por exemplo, de alguns programas importantes para o agro. Recuperação e revitalização do Igarapé São Francisco como uma obra de cunho social, ambiental e de saúde pública. Não há nenhum programa mais importante de saúde pública do que esgoto, por exemplo. O estudo sobre o problema do Rio Acre, a alagação, tanto que eu consegui 5,5 milhões, já está conveniado com o Executivo Nacional e estadual, uma burocracia que é muito grande, mas o dinheiro já está aprovado, já está conveniado para fazer o primeiro estudo sobre isso. O Ministério do Meio Ambiente se convenceu totalmente dessa obra importante do Acre. Então, veja, o governo está convencido. Então, agora eu, como relator do orçamento, eu teria que ir atrás do relator do orçamento, dos ministros da área e tal, pedir a eles que colocassem no orçamento. Bom, agora, como o governo está convencido, e eu sou relator, fica mais fácil unir eu como relator ao Poder Executivo e colocar o orçamento para obras que já está combinado com o Executivo. Outra, a saída para o Pacífico através de Pucallpa. 240 quilômetros separam o Cruzeiro do Sul a Pucallpa do Peru, por onde a cordilheira é a mais baixa, cerca de 2.000 metros de altura. É o lugar que o Brasil vai chegar no Pacífico mais privilegiado, a costa norte-americana, a costa asiática, o continente australiano. Enfim, então, o próprio presidente já declarou isso publicamente. O ministro Paulo Guedes já declarou isso. A gente abdicaria. Deixa eu te interromper, porque muitas coisas que você está falando, eu estou tentando aqui juntar para conduzir a entrevista de uma maneira que você também não fique chateado. Mas olha só, claro. Eu estava tentando conduzir aqui de uma maneira que você não se chateasse e a gente pudesse extrair ao máximo coisas tanto conceituais como objetivas mesmo da circunstância aqui. Eu não queria me perder disso, então eu vou voltar, depois a gente volta aí de novo ao tema que a gente achar que é legal tocar. Mas, por exemplo, quando você fala desse equilíbrio ou dessa forma de governar e a gente vê... eu estava lembrando aqui até da história do camarada que de noite encontra um sujeito de 2,5 metros, um negaço cheio de músculo, e o cara pergunta, qual é o seu time? Aí o cara baixinho olha para a cara e diz, olha, eu torço pelo que o senhor mandar, né? O Bolsonaro está de um jeito, assim, o presidente Bolsonaro está de uma forma assim, que se ele não ganhou os votos de algumas pessoas para se eleger, agora, pelos inimigos que ele está arranjando, muitas pessoas estão começando a dizer, olha, esse presidente aí é o que eu quero. Só por causa dos inimigos dele e pela forma. No entanto, Márcio, apesar de a gente concordar com uma série de coisas que você fala, por exemplo, o presidente da República, ele não chegou a gastar nem metade dos recursos que prometeu para esse ano, para esse negócio de pandemia, por exemplo. Né? Embora haja uma agenda extensa, e isso é uma realidade também que a gente não pode sofismar, algumas coisas ele poderia ter feito mais. Você acha que isso vai vir a partir de que momento? Desse entendimento mais claro, mais
menos tácito e mais explícito com os governadores dos estados? Porque essa rusga ficou muito clara e prejudicial ao país nesse momento, né? Cleber, você tem razão. No entanto, é bom, às vezes, a gente fazer comparações, né? Por exemplo, o cheque depositado na conta da pessoa, como esses R$600. Para você ter uma ideia, o cheque que o governo norte-americano também prometeu para os seus informais, para as pessoas de maior risco nos Estados Unidos, demorou mais para chegar na conta do norte-americano do que no Brasil. Então, de fato, que é uma constatação, a burocracia ainda no Brasil, no mundo, mas no Brasil em particular, ainda é um problema grave. Agora está acontecendo. Você tem 50 milhões de brasileiros. Nesse caso, nós temos mais de 200 mil acrianos que estão recebendo, já receberam a segunda parcela dos R$600. Não é pouca coisa. Você multiplica 50 milhões vezes 6. E o presidente Bolsonaro já disse na quinta-feira, na semana passada, que vai prorrogar por mais um mês, talvez 2. Quando o presidente diz mais um, talvez 2, a gente sabe que vai ser prorrogado pelo menos por mais 2 meses, talvez um valor menor do que os 600, mas de qualquer maneira para 50 milhões de pessoas. Esse pacote que nós aprovamos a semana retrasada, Cleber, ele é um pacote de, na verdade, 120 bilhões. Por que isso? Porque 100 bi é ajuda fiscal, é dinheiro na veia das prefeituras e dos governos do estado do Brasil inteiro. E mais 60, que é basicamente a outra metade, é uma moratória que o governo e nós construímos nesse projeto, eu participei disso, estamos dando para governos estaduais municipais. É como você, eu, ou alguém que está nos assistindo, tem uma dívida muito grande com a mercearia da esquina e entrou numa crise. Uma doença na família e tal. Se o dono da quitanda chega para você e diz, rapaz, é o seguinte, vai passar aí, vou te dar 8 meses, você não me pagar, é uma moratória, não vai ter juro, não vai ter correção monetária nem nada. Caso no final do ano a tua situação tenha se reequilibrado, você volta a me pagar aquilo que vinha me pagando, não tem acréscimo nenhum. Esse cenário é praticamente... Se a tua situação não... Esse cenário é praticamente impossível, né? Mas e por isso que a lei prevê que é uma moratória, em princípio, até o final do ano, com a possibilidade da prorrogação, o que deverá acontecer. Vamos para os números no Acre. O que significa isso para o Acre? Primeiro, o governo e prefeitura vão deixar de recolher para a União, repito, sem cobrar juro, não vai ter juro, correção monetária, não vai ter nada, é uma moratória. Vai deixar de recolher para a União a soma do governo do estado e prefeituras, 460 bilhões de reais daqui para o final do ano. Dinheiro que vai entrar, então vai deixar de recolher de um lado e vai receber de outro lado. O governo do estado, o Gladson, vai receber, todos eles, tudo que eu vou dizer agora, são 4 parcelas, a partir da promulgação do presidente, são 4 meses. Vai dar menos, porque aprovou, vem a primeira, e depois mais uma, mais outra e outra. 198 milhões de reais o governador vai receber para aplicar na prioridade que ele, com a sua equipe, entenderem que é mais importante. Às vezes para aquecer a economia, enfim, aquilo que o governador, o executivo eleito do nosso estado, entender que é mais importante. Mais 143 milhões, esse sim, para a saúde. Vai lá direto para o Alisson, para o governo do estado, vai ter que ser gasto lá com a saúde. Quase 200 milhões com mais 140, 340 milhões de reais. Todos os municípios do Acre vão receber, que é outra conta. Por exemplo, Socorro Nery, Prefeitura de Rio Branco, vai receber 70 milhões de reais. Cruzeiro do Sul, 14 milhões de reais. Sena Madureira, que é meu município, vai receber 7 milhões. CJ Arauacá, 6 milhões. Todos os municípios do estado. Então, é uma ajuda importante. Você, Márcio, você fez algumas coisas na sua vida parlamentar, na sua vida política, que eu guardo. Você, por exemplo, como deputado estadual, você concedeu aqui, você lutou pela concessão da meia entrada para estudantes. Ponto. Como deputado federal, você foi responsável para acabar com aquela farra com os imóveis da União à disposição de parlamentares, que era aquela mordomia. Né? Você fez isso. Agora, nesse governo, a gente está observando que há muitas coisas que estão um pouco claras na mente de algumas pessoas. O que é que elas vão terminar?
Então, assim, ao mesmo tempo em que você fala sobre economia de mercado e defende a livre iniciativa, você não teme também que esse momento seja um momento propício ou perigoso para que pensem ser propício para a instituição destas bolsas de caridade? Porque mais cedo ou mais tarde, esses recursos que são unilateralmente administrados pela política de governo, eles também estão virando espécies de assistencialismo para alguns acomodados. Porque o que sustenta de fato a economia, com esses números todos de que os parlamentares, os políticos falam, na verdade é o trabalho e o emprego. E as pessoas estão paradas, ninguém está gerando nada. Você pode jogar 70 milhões numa capital dessas, que tem a maior parte dos doentes de Covid, se você gastar tudinho e não gasta porque não sai na hora, e ainda é insuficiente, porque eles estão deixando de arrecadar. Então eu quero chegar num ponto com você. Você acha que agora esses esforços de governo e essa sanção dos 60 bilhões, né, essa liberação desses recursos, vai fazer com que as prefeituras e os governos de estado se sintam estimulados a reabrir mais rapidamente, gradualmente que seja, a economia, fazendo funcionarem o comércio, o que gera de fato a riqueza do Brasil? Porque esse país está parado, né? Clemer, eu assino embaixo a tua fala e para economizar tempo... Olha que eu não quero nem ser senador, tá? Mas eu concordo com você, em gênero, grau e número, você está corretíssimo. A política desse momento, no mundo inteiro, é uma política keynesiana, quer dizer, é o Estado, esse é o momento típico, momento de guerra, pandemia, é o momento típico em que o Estado tem que produzir moeda, que é emprestar dinheiro, né? Depois vai ter que pagar para acudir à crise. Agora, isso tem que passar. E você está totalmente correto. O que nós precisamos é começar a voltar à atividade econômica. Eu disse desde o começo, pegar uma gravação minha da primeira semana, quando a coisa espocou, como eu nasci e me criei na área rural, e eu trago isso dentro de mim. Então, logo na primeira semana, quando começou a campanha Todo Mundo em Casa, feita por políticos, alguns artistas, eu disse, como todo mundo em casa? Isso é impossível. Não, todo mundo em casa é impossível, porque, primeiro, você pega, pela minha natureza, primeiro, pega todos os brasileiros que estão na cadeia de produção de alimento. Ora, desde a plantação, do cultivo, da colheita, do transporte, da distribuição na cidade e da entrega da mercadoria. E os supermercados, são milhões de brasileiros na cadeia produtiva de alimentos que se pararem uma semana, não tem comida para ninguém. Então, desde o começo eu venho dizendo que essa campanha, Todo Mundo em Casa, ela tinha algo de hipócrita e de uma falsa solidariedade. Porque é impossível. E o camarada... Mas o Acre... e a hipocrisia... Ninguém te ouviu no Acre, né? Porque o governo... Não, e a hipocrisia... Ninguém ouviu você também aqui no Acre, né, Márcio? Porque aqui no Acre se falou sobre isso também, mas não adiantou nada. Foi exatamente isso que os governos fizeram, o estadual e os municipais, né? É verdade. E veja, e agora nós estamos... Os estados como São Paulo, por exemplo, que foi o antagonista número 1 do presidente da República, vai começar a abrir a partir de segunda-feira, porque tem uma pressão monumental. Aí o comunista diz assim, mas do sacana do empresário. Amigo, o problema não é o empresário. Eu tenho um colega teu de profissão, jornalista, aí do Acre, ele escreveu no blog dele lá, dizendo, esse cara, o dono do Madeira é o filho disso, o filho daquilo, porque o dono do Madeira disse no começo do processo que ele achava um absurdo fechar tudo, que tinha que deixar aberto, alguns cuidados e tal. Aí esse camarada nosso, criando, disse, eu nunca mais vou comer um sanduíche lá dentro. Tal. Rapaz, o dono do Madeiro, há 3 anos, vendeu parte do seu patrimônio por 700 milhões de reais. Tu acha que o cara que vendeu parte do patrimônio dele, há 3 anos atrás, ele vai passar fome? O problema é ele? Não, amigo, o problema são milhares de funcionários que ele tem e que estão perdendo emprego. O problema no Brasil são 38 milhões de autônomos que não têm contra-cheque, não tem Aqui nós estamos enterrando mais empregos e empresas do que pessoas por causa da pandemia. E a outra hipocrisia, Cleber, é essa aparente contradição. Não, você é daquele que defende a vida ou defende a economia? Irmão, economia é vida.
a crise econômica que foi agravada por essa manada que foi seguindo um troço sem pensar direito, no politicamente correto, ela gera o quê? Ela gera mais desemprego. O Cleber, eu estava assistindo agora há pouco, o sujeito aí de uma associação dos lojistas de shopping, parece que são 60 no Brasil. Eles já estão, só esse setor, estão computando 150 mil desempregados. Aqui no Acre vai já começar a chegar nos números, os percentuais aqui em Rio Branco vão ser enormes. Né? É grande. Então, assim, aumenta o desemprego aumenta a fome, aumenta a doença, aumenta a morte. Vamos lá, por que a África, continente africano, a média de idade do continente africano, que é o mais pobre dos continentes que nós temos, não chega a 46 anos de idade. Aí você pega o continente europeu, chega a 90. Uai, qual é a mágica? É simples. Um tem um padrão e qualidade de vida, economia, e o outro é o país mais pobre. Então, pobreza, desemprego, ela é contra a vida. Então, economia é vida. Não há uma contradição entre uma coisa e outra. Então, eu espero, e advoguei isso desde o começo, que os governos estaduais, com os prefeitos, o Brasil é um monstro de país. Mato Grosso do Sul, o estado mais aberto. Ontem ocorreu aqui, Márcio, ontem aqui ocorreu uma reunião, no final da tarde, um grupo de empreendedores, cerca de 400, se não me falha a memória aqui, aperreados com essa situação, começaram a se entender e discutir uma forma de propor a alguém a retomada gradual da reabertura do comércio. E, para meu espanto e felicidade, porque eu faço parte das pessoas como você, que pensa muito parecido, e, aliás, um dia eu quero te entrevistar para saber como é que você fez essa transição entre o que você pensava quando jovem e agora o que você faz. Mas aqui, então, eles saíram com muito uma esperança ontem de que agora, a partir de hoje, o governo e a Prefeitura de Rio Branco e alguns outros poderiam sim começar a considerar a reabertura das coisas, acabar com esse lockdown disfarçado que parou a economia e que está fazendo as pessoas ficarem em casa doentes. Se não está doente de Covid, está sem o que comer, vai já adoecer de Covid e de lombriga. É isso aí. Não é? Porque não tem o que comer. Então, assim, eu queria aproveitar esses restinhos, porque quando a gente conversa contigo, você é tão importante e tão inteligente que a gente quer esticar. Mas eu não posso deixar muito, senão você faz campanha, você vai acabar ganhando um voto. E eu não quero votar em você. Eu não sou, Cleber, eu não sou candidato. Tá bom. Eu não voto em ti. Tu não tem voto. Tu sabe que quem tem voto na sua casa é a massa. Se eu fosse candidato, eu ia insistir contigo, você pode ter certeza. Não faço isso, não. Mesmo en passant, Cleber, eu quero dizer a você o seguinte, eu quis muito ser governador, e o Acre inteiro sabe disso. Lutei por isso, perdi a eleição, ganhei a eleição, comecei tudo de novo e tal, e tal. Essa vontade que eu tive durante muitos anos, ela não está mais dentro de mim. Entendo que me elegi com o Gladys e com o Bolsonaro. Eu quero continuar ajudando o Gladys e o Bolsonaro até o final, e eu peço a Deus que daqui a 6, 7 anos eu esteja com saúde e com vida. Mas olha, eu concordo com você, e o que é pior, Cleber, é o seguinte: o Osmar Terra, que é um médico, já foi secretário estadual de saúde, já foi ministro, e que está na nossa linha, ele faz uma pergunta absolutamente inquietante, e que ninguém respondeu. É o seguinte: me mostra algum lugar do mundo que fez o isolamento radical, parou a economia e que achatou a tal da curva. Não tem achatamento de curva. Na verdade, o vírus ele tem uma vida própria. Ele entra e sai, vai ficar aí, né? E vai embora. Infelizmente, é assim. E o que é mais também assustador, qual a diferença? Eu estou em Brasília. Eu sempre gostei, sempre, ir com a Márcia na feira e no supermercado. Ver o preço das coisas, comprar, entendeu? Então, eu continuo a mesma coisa. Eu vou no supermercado aqui com a Márcia, eu vejo qual é a diferença daquele movimento de pessoas ali que tomaram cuidados. Você vai lá no caixa, tem lá uma separação que foi feita, todo mundo tem que ir de máscara na boca e tal. Qual é a diferença disso? De milhares de salões. Nós estamos falando de milhares de mulheres e de homens autônomos que vivem disso, que são garçom, que trabalham em restaurante.
Por exemplo, a cadeia que mais emprega hoje, Cleber, tirando a África, o setor que mais emprega no mundo não é a indústria, não é o setor rural, que é a minha origem. O setor que mais emprega no mundo, tirando a África, é o setor de serviços. São milhares, a aviação aérea, a aviação Márcio, terrestre. Eu te pergunto, poxa, sendo você o camarada fiel que é ao projeto de governo, tanto no âmbito estadual como federal, e diante dessa importância que você adquire ao chegar no Senado e se transformar num acriano que chega a ser o relator do orçamento do país para o ano que vem, por que o governador e a prefeita de Ubangue não escutaram você a respeito disso? Por que ainda está tudo fechado? Kleber, é uma pergunta absolutamente impactante, mas eu não podia deixar de fazer, que você ensejou. Kleber, as pessoas... Ou você talvez não tenha insistido muito, não sei, porque eu não gosto de fazer crítica para ninguém, você me conhece. Você é inteligente o suficiente para perguntar, para cutucar, sem parecer mal educado. Olha, Kleber, eu estabeleci com o Gladson uma relação que eu considero, vamos dizer assim, meio profissional. Desde que terminou a eleição, no gabinete dele, com o Flaviano Melo, com o Petecão, com o Alan Rick, com a Jéssica, eu não lembro mais quem, eu disse, olha, você é o governador, você tem a caneta na mão, eu e todos que estamos nessa reunião temos todo o direito do mundo de te sugerir o que quer que seja, mas quem vai montar a equipe e quem vai comandar é você. Saiba que eu jamais vou brigar com você, porque tu indicou um secretário para a área tal e tal, que por acaso não fosse aquele que eu escolheria, jamais vou brigar com você. Por isso, como no meu gabinete, você tem todo o direito do mundo de sugerir o que você quiser, de ação, até mesmo de montagem de equipe, mas quem vai mandar no meu gabinete sou eu. Então eu procuro não invadir essas áreas. O Gladson sabe, eu já disse com ele, eu já disse para ele, e há 2 meses atrás, ele sabe disso, que nós temos opinião diferente sobre essa questão do isolamento radical, etc. Mas é ele o governador. Eu não posso ficar perturbando, ligando toda hora, toda semana. Ele tem uma linha, eu respeito, agora não é a minha. É que nem a gente aqui, né? É que nem a gente convida o camarada para conversar com a gente, convida de novo, depois não convida mais. E se o cara se convidar, a gente diz para ele, olha, agora quem não quer sou eu também, né? O cara tem o direito de não vir, né? Não quer fazer, não faz. Então, Kleber, então assim, eu respeito, mas não é o que eu penso. O que eu penso, e disse desde o começo, que está na linha do presidente Bolsonaro, está na linha de vários cientistas, não há uma visão só de cientistas, há 2 visões. É polêmico mesmo, Márcio. De cientistas que afirmam o seguinte, desde o começo, proteja o grupo de risco, por uma razão muito simples, porque eles, se pegarem, vão ter uma grande chance de virar pneumonia e pode morrer com mais facilidade, então eles têm que estar protegidos e tal. O Bolsonaro diz uma coisa que é verdade. Quem que tem que cuidar da minha mãe que tem 87 anos de idade? É as minhas irmãs que estão lá em Campo Grande. O Estado não tem como cuidar do grupo de risco, quem mais tem que cuidar é a família, né? Então, o grupo de risco tem, desde o começo, agora a economia, ela tinha que ter certos cuidados, afastamento. Por exemplo, você pega milhares de restaurantes, que tem no nosso estado. Se o camarada abre a porta, ventilado, com mesas distantes uma da outra, qual é a diferença disso para o cara que vai abastecer o carro? E está lá o frentista, está lá o pessoal do posto, está lá o outro cara que chegou. Então, enfim, então eu acho que... Tem umas coisas meio malucas mesmo, né? Tem algumas coisas que... Complicado. Agora, Márcio, de qualquer maneira, eu estava conversando... Eu estava conversando aqui com as pessoas, só para distrair um pouquinho enquanto você bebe a bilha. Eu vi você aí batendo copo, não sei o quê, fiquei com inveja. Eu achei que tinha algum assessor servindo cafezinho para ti aí, por isso que tu tá só com o pescoço. Mas tem. Olha, eu sabia. O negócio é ser senador. Aqui não tem ninguém. Eu me deram uma bilha d'água, se eu não trago a fatinha, eu ficava aqui igual um papagaio, porque a fatinha está aqui dentro. Senão eu estava igual um papagaio aqui com a língua seca. Mas assim... Vocês estão com quantos anos de casado, Kleber? 40, Márcio. Eu tô com 32, cara, graças a Deus. Parabéns. Mas eu sou mais novo do que tu, pô. Tu é muito velho. Quando eu era criança, tu já me dava cascudo?
Rapaz, eu trabalhava com meu pai na fazenda, tu já fazia programa de televisão. Rapaz, quando eu cheguei aqui, tu era discípulo do Campos Pereira. A primeira vez que eu cheguei perto de você, eu fiquei nervoso, rapaz, que você já era meu ídolo. Nervoso porque eu era criança e eu era traquino, e tu já era rapaz, mas era da colônia. Não vou aumentar nisso, não. É isso. Ei, Márcio, só para a gente ir começando a te dispensar também, hoje você tem bastante agendas aí e eu não queria te atrapalhar, porque essa hora, em quarta-feira, em Brasília, nos dias normais, estaria um ciribolo, você possivelmente não estaria aí sentado onde você está agora. Agora, Márcio, para a gente encaminhar certas questões, a expectativa em relação a você é muito grande por conta do que você vai fazer como relator do orçamento. O país todo quer saber como é que vai ser o desdobramento desse trabalho que começa agora. Mas, assim, o que é que você acha possível dentro desse ambiente político que a gente tem hoje? Porque a gente não pode garantir nada para depois de amanhã, porque se o presidente sair de manhã e alguém entrevistar ele, pode ser que ele chute o balde e lá vai retroagir. Anteontem o dólar caiu, ontem caiu de novo, algumas coisas estão acontecendo. E a gente está vendo a possibilidade de o que o presidente sanciona hoje, de extensionar um pouco a relação com os governadores de estados e isso decorrer para as prefeituras e ajudar de alguma maneira ao aspecto político do entendimento com a reabertura gradual do comércio. Não é? Você crê nisso, Márcio? E o que é que você tem de proposta objetiva com relação ao encaminhamento dessa integração? Porque aqui a gente fez aí, podendo ter melhorado o estádio do Toniquim, da federação, nós fizemos outro estádio para as moças jogarem bola. E a gente tem todo um trabalho que foi feito durante anos discutindo a integração do Acre pelo Pacífico. E aí se abriram estradas, negociações com governos, vários tratados aduaneiros, e agora vamos virar para Pucallpa, pelo rumo do continente australiano. Assim, o que é que vai sair de concreto para essas questões? A integração macro-regional fronteiriça Brasil-Acre via Peru, Pucallpa pelo Juruá, e o que será feito de todos os esforços que foram feitos no passado, essa estrada vai ficar aí só por maconheiro trazerem mesmo as paradas e a gente ir a cobirra? Kleber, eu não vou criticar, eu acho que quanto mais saída, melhor, ela tem a importância dela. Só que eu mesmo, no meio do ano agora passado, naqueles 15 dias de recesso, eu fui com a Márcia, minha cunhada Marta, minha filha mais nova, Júlia, e eu fui pela primeira vez, entrei ali por Assis Brasil e fui até Pucallpa, andei por uma região, voltei por outra, mas a saída e a entrada é pelo mesmo lugar. Sai e entra ali por Assis Brasil. Ora, você é uma área lindíssima, né? De uma beleza estonteante, a cordilheira, agora são quase 5.000 metros. Nós chegamos lá em cima, na ida, tinha uma lagoazinha do lado, coisa maravilhosa, e demos uma parada, e eu achei esquisitíssimo, porque eu estava tonto, sem saber por que era. O ar rarefeito, né? O ar rarefeito, a escassez de oxigênio. E ali, você pega... Eu nunca vi tanta curva na minha vida. Eu, aliás, estava até brincando que eu fiquei com raiva de uma plaquinha que ela aparecia todo tempo, com o pescoço assim, torto. Foram na volta, rapaz. Curva sinuosa. Curva sinuosa, eu acho que foi mais de 1h30, 2 horas, descendo. Chegamos no meio do caminho, eu achei que tinha acabado, tinha um restaurantezinho, a gente parou para almoçar, que nada, não tinha acabado coisa nenhuma. Então, como é que sobe uma carreta ali? Quer dizer, como é que desce? É difícil, aquilo é limitador. Bom, e além disso, o natural, o mais acessível, é para o Juruá, é para o Cruzeiro do Sul. Não é uma questão de preferência. Deus que quis. Lá a cordilheira tem 2.000 metros de altura. Por quê? Porque é Deus. Ora, pronto. E além disso, quando você sai naquela direção, você vai acessar o Pacífico na região que está mais próximo do continente, da costa norte-americana mais rica, da costa asiática e do continente australiano. O ano passado, nós fomos ao Peru numa viagem oficial. Teve muita reunião com todo mundo. Uma delas, um ministro, que eu não lembro mais o nome, nem qual era a pasta, mas ele disse uma coisa que me deixou, para mim é um resumo, do peruano, o sentimento do governo peruano, que não é de hoje. Ele disse o seguinte, ministro, olha, nós, peruanos, nós temos os portos, mas nós não temos escala. Vocês, brasileiros, vocês têm escala,
mas vocês não têm os portos. Então é óbvio. O meu papel agora vai ser o quê? O governo federal está convencido dessas obras. A obra ambiental, saúde pública. Então, vou colocar, já tem uma previsão de começar esse ano, com o Ricardo Salles. Então, logicamente, como relator, vou colocar recurso para uma coisa que o governo federal já quer. Okay. Vou colocar recurso para a execução, o começo da execução da BR, da continuidade Cruzeiro-Pucallpa, que é uma coisa que o governo federal, o ministro da Economia, o presidente já disseram. Então, eu vou ampliar isso. Fora isso, Cleber, o governo federal, através do Rogério Marinho, e com total apoio do presidente da República e dos ministros militares que conhecem a Amazônia, esse general do DENIT, por exemplo, ele conhece a Amazônia inteira. O ministro agora da Saúde, esse cara foi praticamente casado com uma conterrânea nossa em Brasileia há 20 anos atrás, conhece tudo, que é o ministro agora da Saúde. Eles conhecem Santa Rosa do Purus, tudo e tal. Então, os militares, apoiando o Rogério Marinho e o presidente da República, o Rogério vai apresentar um pacote de ações para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E estará aí saneamento básico, tá, que é a maior ação de meio ambiente do mundo, não é a floresta, é colocar esgoto e água, principalmente na nossa região que não tem. Então vai vir um pacote de saneamento básico e um pacote de construção popular. E, logicamente, que como acriando e relator do orçamento, eu vou estar no meio disso e, óbvio, que eu vou puxar uma parte mais generosa para o nosso Estado, tanto numa coisa quanto na outra. Então, eu saio, Kleber, de uma posição que eu não imaginava, eu vim a Brasília, lógico, eu vou desempenhar um mandato decente e tal, mas as coisas às vezes vão caminhando, quando é para dar certo, parece que vai dando certo e tal. Então, eu estou otimista, apesar do momento que vivemos, mas eu estou otimista, e o que eu quero é que, ao terminar esse mandato, se Deus me der saúde e vida, eu possa olhar para trás e ver que ajudei a alguma coisa real. É o que você disse. A ajuda de agora é fundamental, mas não resolve o problema. Porque a hora que ela acabar, se a realidade do Acre e da Amazônia continuar a mesma, nós voltamos para a pobreza do mesmo jeito. Então, ao mesmo tempo que essa ajuda emergencial chega, nós precisamos desenvolver programas e flexibilizar algumas regras ambientais draconianas para que nós podemos ter condições de sair da miséria. Senão, só Deus para obrar milagre. Então, eu estou imbuído disso. Menos ideologia e mais pragmatismo. Mas você tem coisas que são pragmáticas, embora há uma ideologia que você tem razão. Eu, jovenzinho, fui comunista, de morar em Moscou em 84, lá se vão 36 anos. Eu não tinha nem nascido, Márcio. O tempo passa, a gente não percebe, né? Mas foi uma escola, eu aprendi aquilo que está errado, e ela é uma ideologia do mal. Agora mesmo eu estava vendo ontem um vídeo, a gente esquece, né? Do presidente Lula soltando um decreto que praticamente instituiu o comunismo oficialmente na área rural. A invasão de uma propriedade rural, ao acontecer, depois que ela acontecesse, o invasor passaria a ter o mesmo direito daquele que foi invadido. E outras coisas mais, ao cerceamento da imprensa, através do tal controle social, etc. E aí alguém se surpreende. Amigo, aonde a esquerda governou fez isso. Nós só não viramos a Venezuela, não foi porque eles não quiseram, não. É porque nós evitamos. Então, o caminho é o caminho do respeito à propriedade privada, do respeito à individualidade. Caiu. A internet deu um... Tá aí, a gente vai conversando com o Márcio, as coisas vão sendo assim. Então, assim, deixa ele quieto também, eu vou fazer isso porque ele está com a agenda muito carregada lá, então eu já vou interromper aqui a nossa entrevista. Pode tirar o nome dele aí, o nome do senador Márcio Bittar.